Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Esse espaço criado com tanto amor, com tanto carinho, para justamente estar compartilhando com vocês questões da minha trajetória, como questões da minha infância influenciaram na minha vida adulta e o que eu fiz ou o que eu tenho feito para superar esses desafios. E no vídeo de hoje, eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês. As perguntas são as seguintes: quer ser o melhor em tudo que você faz? Você tem grandes expectativas para você mesmo e para os outros? Fica muito triste consigo mesmo quando comete um erro? Se sente culpado em relaxar? Sente como se nunca fizesse o suficiente? Você é bem minucioso a respeito dos detalhes de uma tarefa que está exercendo? Quando você tem um bom desempenho, analisa sua performance com respeito aos pontos fracos e rapidamente evita falar das coisas que foram feitas da maneira certa. Mais algumas. Você quer que as coisas sejam feitas da maneira certa? Se não, nem devem ser feitas. É visto pelos outros como um modelo a ser seguido? Você sente que os outros nunca estão satisfeitos com o seu desempenho? Compara-se com outras pessoas. Caso perceba que alguém é melhor, você analisa essa pessoa para ver como se igualar a ela. Nem tenta fazer as coisas que você sabe que não conseguirá completar com excelência. Se sente amedrontado com a ideia de fracassar? Você procrastina? Seus relacionamentos com frequência são tensos ou difíceis? Sente que nunca conseguirá ser perfeito? Raramente você experimenta alegria? E aí, responderam? Se você confirmou, respondeu sim para algumas dessas perguntas, você possivelmente tem algo que eu também tenho e que tenho lutado para modificar. Perfeccionismo. Exatamente o nome do livro que eu trouxe essas perguntas. E o que eu quero conversar com vocês hoje é justamente sobre isso, perfeccionismo. Será que o perfeccionismo é algo bom ou é algo ruim? Para mim, eu via o perfeccionismo de fato como algo muito bom. Tanto é que em entrevistas de emprego que eu passei, tem aquela pergunta clichê, né? Me fale um defeito e uma qualidade sua. E na qualidade, para mim, ser perfeccionista era algo que eu sempre colocava como uma qualidade que se sobressaía em mim e que isso fazia de mim uma boa profissional, uma boa pessoa, uma pessoa que se importava com o trabalho, com a organização do espaço do trabalho, com a ordem das demandas, com os prazos a serem atendidos. Então, para mim, o perfeccionismo era uma coisa maravilhosa. Até que o perfeccionismo começou a atrapalhar a minha vida e a minha forma de lidar com as situações. Porque eu comecei a me cobrar de uma forma desproporcional à minha vida. Eu me cobrava para que tudo que eu fizesse fosse com excelência, mas não apenas com excelência. Não podia existir falhas no processo, na jornada, e se uma falha acontecesse, eu já me sabotava. Assim, é lógico que a gente precisa fazer tudo com excelência e bem feito, né? A Bíblia diz que a gente precisa fazer todas as coisas para a glória de Deus, mas quando isso entra num
peso desproporcional se torna algo nocivo para a nossa vida, porque a gente passa a querer atingir um padrão que não necessariamente ele vai ser atendido, porque a gente vive suscetível a erros. Erros acontecem, falhas acontecem, e isso me atrapalhou porque eu passei a desistir de coisas antes mesmo de começar. Eu pensava em um novo projeto, em uma nova atividade, mas eu bloqueava porque eu pensava: nossa, eu tenho certo caminho para trilhar e sempre calculava os riscos. Nesse caminho que eu vou trilhar, pode acontecer A, B e C. Então, o projeto não vai sair da forma que eu pensei, que eu idealizei, e ia colocando problematizações durante o meu caminho. Isso passou a não ser saudável, não só com relação a mim, mas também com relação aos outros, porque nada parecia ser o suficiente para mim. Eu estava sempre em busca de que as pessoas também fossem perfeitas comigo. E passei a não valorizar o esforço que as pessoas faziam, buscando que as coisas fossem feitas da forma que eu achava que deveria ser feita, justamente pela questão do perfeccionismo, de ter todas as coisas conforme a minha ótica, conforme o meu olhar. Eu sempre adotei padrões muito altos para coisas que eu tinha que realizar e que eu ficava travada, sem saber se as coisas dariam certo ou não. Além de tudo, outra questão que eu comecei a notar que me atrapalhou muito com relação ao perfeccionismo foi tentar fazer com que as pessoas se encaixassem aos meus padrões, e eu também sentia a necessidade de me encaixar aos padrões ao padrão das outras pessoas. E isso me fez perder a minha essência de quem eu era, Maristela, quem sou eu. E tentando ser perfeita aos olhos dos outros, eu buscava sempre uma validação. Por exemplo, ao escolher uma roupa, ao criar um vídeo, ao criar um texto, ao falar algumas coisas, eu sempre buscava essa aprovação das pessoas como uma forma de afirmação ao meu ego. De tipo, eu fiz X coisa, será que foi agradável aos outros? Mesmo eu achando que eu estava bem com aquela roupa, mesmo eu achando que o vídeo foi bem gravado, mesmo eu achando que o meu texto foi bem escrito porque eu fiz o melhor, eu busquei excelência naquilo que eu estava praticando, eu fiz aquilo de forma consciente, com esforço, com empenho, com dedicação, mas ainda assim eu colocava o meu pensamento em segundo plano e em primeiro plano a validação das outras pessoas. Então o perfeccionismo, ele acabou me condenando, me colocando numa caixa, eu me coloquei nessa caixa de ser perfeita para agradar as outras pessoas. À mesma medida que eu também esperava que as outras pessoas fossem perfeitas no relacionamento comigo. Mas quando a gente trata de relacionamento, cada ser é individual, cada pessoa tem a sua particularidade. E a gente, quando vai vivendo assim, se torna um processo muito cansativo, muito desgastante, porque a gente não vive com tranquilidade de ser quem de fato nós somos. Eu lembro de me policiar muito com relação à fala, com relação a estar conversando com uma amiga e precisar dar um conselho àquela amiga, e na hora de dar o conselho, ter a minha opinião, que possivelmente ajudaria a minha amiga, porque seria uma opinião verdadeira. E eu pensava, nossa, mas se eu falar isso, ela vai ficar chateada, ela não vai gostar. E tentava ser perfeita naquela situação e encaixava o meu conselho ao que a minha amiga possivelmente estivesse querendo ouvir. E isso acabou mascarando quem eu era.
E quando eu entendi isso e o quanto estava me fazendo mal, mudar essa situação foi algo que de fato clareou muita coisa na minha vida, mudou muita coisa na minha vida. Porque nós não precisamos nos adequar a um modelo de perfeição para que as coisas aconteçam, para que a vida aconteça. A nossa vida não é perfeita, a minha não é perfeita, assim como a sua vida também não é perfeita. E aquilo que a gente faz, se dispondo a fazer bem, a dar o nosso melhor, mesmo que não saia 100% redondinho, foi o melhor que nós fizemos. E o que isso teria a ver com a nossa infância, com a minha infância, no caso? Como eu cheguei até aí, a esse padrão de tanta rigidez comigo mesma, de tanta cobrança, de estar ali sempre como uma chefe para mim mesma, de tudo que eu fizesse me cobrasse para que fosse diferente. E eu quero compartilhar com vocês a questão da minha infância, que analisando e olhando o que me aconteceu, de onde acredito que foi a raiz dessa necessidade de ser perfeita. A minha mãe trabalhava muito. Como em outros vídeos eu já comentei com vocês, eu nasci num cenário não muito tranquilo para o nascimento de uma criança. Mas daí a minha mãe, ela sempre trabalhou para conseguir dar conta das coisas, e inclusive de mim. E eu passava pouco tempo com ela, porque ela tinha que cumprir a demanda do trabalho. A minha infância, eu tenho memórias muito boas e positivas de viver em comunidade familiar. Eu vivia na casa da minha avó, era cuidada por tias, por primos mais velhos. Mas assim, eu não tinha um adulto que fosse o meu ponto de apoio, que fosse o meu ponto de referência. Eu era bem criada, todas as minhas necessidades, das lembranças que eu tenho, eram atendidas, necessidades de alimentação, de higiene, e tenho boas memórias. Mas, por não ter uma pessoa ali para mim, me ouvindo, me aconselhando, eu precisei amadurecer muito nova. E eu sempre fui considerada aquela criança calma, tranquila, educada, a menina que não dá trabalho, que os pais não são chamados na escola porque respeita o professor, é comportado. Na realidade, sempre que tinha reunião de pais e professores, o único problema era que eu conversava demais. De fato, conversava demais. Eu gosto de falar, né? Mas, assim, não era aquela criança de ter dado trabalho, dor de cabeça, de ficar de castigo na escola e de ter que ir para casa e ficar de castigo. E, assim, eu adotei esse padrão que foi desenhado de menina quieta, comportada, calma, que não dá trabalho. E levei isso para minha vida, como se fosse o padrão que eu deveria adotar para todas as áreas da minha vida, como se eu precisasse de uma validação de amor dos outros mediante a perfeição que eu me mostrava ser. E isso é uma ilusão, porque as crianças, mesmo que sendo agitadas, eu acredito que tudo faz parte do desenvolvimento. Hoje eu acompanho minha filha, o desenvolvimento de Heloísa, e assim, ela não para, exceto na hora que a gente vai colocar para dormir, e em alguns momentos ainda tem resistência. Mas ela é muito ativa. Ela brinca, ela fala, ela pula, dança, pede música. Então, assim, às vezes as pessoas olham, já recebi até comentários de, nossa, como ela é agitada. E eu agradeço a Deus, porque ela é saudável, é uma criança. E eu acredito que nas próximas, é um bebê ainda, acredito que nas próximas fases, quando de fato se tornar criança, virão novos desafios. E ela, eu espero que seja uma criança que de fato viva a infância dela,
que não precise tomar para si uma responsabilidade que não é dela. E eu tomei essa responsabilidade na minha infância. A responsabilidade de não dar trabalho a ninguém. E quem tem criança em casa sabe, criança dá trabalho e tá tudo bem. Criança precisa de orientação, criança precisa de alguém ali, apoiando, auxiliando, ensinando, educando. E eu me senti solta nesse quesito, porque eu não podia errar. Eu me cobrava isso, de que minha mãe já tinha tantos afazeres, tantos problemas, cada pessoa tinha a sua vida. Então, para mim, eu não poderia ser um problema naquele contexto. Então, tomei para mim essa responsabilidade de ser perfeita. E isso me acompanhou até a jornada adulta. E como falei anteriormente com vocês, isso me atrapalhou demais em muitas coisas. E eu acredito que isso não é saudável, porque atrapalha no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso desenvolvimento profissional. Não sei se já aconteceu com você, mas quantas vezes eu já quis fazer alguma coisa, desejei muito fazer alguma coisa e por medo do erro eu não fiz. Mas errar é humano. Nós estamos aqui para aprender. Ninguém sabe de tudo. Claro que tem pessoas que têm aptidões para X coisas. E quem tem uma aptidão vai fazer com a maior facilidade. Mas quem não tem uma aptidão pode se esforçar, pode aprender e pode fazer. Pelo caminho, possivelmente terão erros, terão fracassos, terão muitos desafios, mas os desafios, eles não são para nos paralisar. Eles são justamente uma mola para que a gente cresça, para que a gente vá avante. Então eu considero que o perfeccionismo, ele gera ansiedade, gera muita pressão, porque a gente parece que está sempre numa corrida que nunca vai dar certo. Lutando por algo que talvez não saia conforme a gente pensou, conforme a gente planejou. E se uma coisa sai do trilho, não está conforme a gente idealizou, a gente já desiste. Então, o perfeccionismo acaba nos sabotando, acaba nos paralisando. E o que eu quero deixar para você de reflexão é que você não desista. Se você hoje tem vivido nessa condição de ser perfeito ou de buscar ser perfeito em tudo que você faz, nós somos seres humanos, somos limitados. Vivemos num mundo caído, num mundo cheio de problemas. Busque fazer as suas coisas com entrega. Com entrega, eu acredito que quando a gente se dispõe a fazer algo e a gente busca fazer bem feito, as coisas elas saem bem, elas são bem realizadas. Mas não se coloque nesse lugar de querer fazer apenas quando o cenário for favorável, quando você achar que tem o domínio sobre todas as coisas. Erga a cabeça, levante e faça. Não espere a hora, o tempo, a condição climática perfeita para que você saia dessa zona, desse quadrado que nos aprisiona. Que eu estava aprisionada nisso e posso dizer a vocês, eu perdi muitas oportunidades, eu travei em muitos desafios, eu deixei de crescer e desenvolver em algumas áreas da minha vida. E graças a Deus que hoje o Senhor tem transformado a minha mente e tem me ensinado que mesmo com as imperfeições, o processo, a jornada, vai me ensinando, vai me forjando e eu vou aprendendo. E aquela criança que precisou amadurecer tão rápido, que viveu sentimentos que talvez não fossem pertencentes a ela, de ter o controle e a responsabilidade durante a infância, hoje se tornou uma adulta
que entende as suas responsabilidades, que entende as implicações de tudo aquilo que foi vivido, mas que hoje escolhe lutar todos os dias para não desistir. Se deu errado, tudo bem, a gente levanta e tenta de novo. E assim a vida vai acontecendo, porque a vida é isso, é feita de erros e de acertos. Não tem um tempo certo para que algo de fato aconteça, sabe? Eu acho que hoje a gente se cobra muito porque a gente vai comparando a nossa vida com a vida dos outros. E cada um tem a sua vida, tem o seu tempo. Eu, com 30 anos, eu já tenho uma filha, mas eu tenho amigas que, aos 30 anos, estão em outra fase da vida. Tenho uma amiga que conseguiu sair do país aos 30 anos e iniciou o sonho de um intercâmbio. Ainda não tem filho, mas se planeja para isso. Então, cada um tem o seu tempo. Não viva entregue a essa necessidade de comparação e de adequação a uma vida que possivelmente não será tão frutífera se você viver nessa eterna cobrança. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico em Mateus 11, 28 ao 30, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por muito tempo, eu fui a pessoa que buscava ser perfeita em todas as coisas e me cansei. Nós não somos perfeitos, somos humanos, mas tem alguém que é perfeito, que é Jesus. E daí ele nos diz: me entregue todos os seus problemas, todo o seu cansaço, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você hoje está cansado, sobrecarregado, de tentar levar esse peso sobre você, de ser perfeito em todas as coisas, descanse no Senhor. Ele é perfeito, ele é maravilhoso em tudo o que ele faz. E o nosso descanso está nele, que assim como eu tenho buscado ter uma vida mais leve e mais tranquila, que você também possa encontrar esse lugar, o lugar de descanso, de sim se esforçar pelos seus objetivos, por suas conquistas, mas dentro da realidade, sem idealizar um cenário de perfeição que vai ser inalcançável. E com isso, você possivelmente pode ficar num lugar que um dia eu estive, paralisado, travado, pensando que nada vale a pena, já que é tudo tão difícil. Não, se é difícil, a gente pode correr, a gente pode se esforçar, a gente pode fazer e aprender com o processo, aprender com a jornada. Então é isso. Eu espero que vocês tenham tirado lições boas, coisas boas do vídeo de hoje. Isso fala muito comigo. Ainda estou na jornada, aprendendo a todos os dias viver tranquilamente, sem me cobrar tanto. E fazendo. Inclusive, estar aqui hoje com vocês é uma prova disso, de que é melhor feito do que perfeito. Então, que vocês possam estar me auxiliando aqui também no canal. Comente, curta, compartilhe com alguém que você acredita que vai gostar e que vai ser acrescentado ao ouvir essas palavras. Muito obrigada por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!